Segurança em primeiro lugar. Mas calma, calma. Antes de você ficar perplexo ou se sentir até mesmo ofendido, eu vou lhe contextualizar e demonstrar tudo o que eu vou dizer em 7 etapas. As 5 primeiras etapas, elas vão preparar o cenário da nudez do rei. Na 6ª etapa, eu vou lhe passar um roteiro da grande falácia. E na 7ª etapa, eu vou lhe apresentar uma alternativa de solução que é um verdadeiro ovo de Colombo. Fique comigo, me acompanhe. Mas não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe, comente, assine as notificações. A primeira etapa se refere à autorização do início do projeto. Você tem que estar, na realidade, quando existe a autorização de início de um projeto, muita coisa ocorreu antes dela. A começar por uma ameaça ou uma oportunidade ao negócio, a partir da qual se buscam soluções. E tem uma série de alternativas e vai se desenvolvendo até que se escolhe a alternativa e dá-se a autorização para que efetivamente o projeto comece a ser desenvolvido. E vocês perceberam, né? Eu falei em ameaças, eu falei em oportunidades. É exatamente isso. São riscos. Essa é a essência do projeto. Todo e qualquer projeto, ou ele parte de uma ameaça, ou ele parte de uma oportunidade. Mas todo e qualquer projeto, ele só é viável se explorar as oportunidades do risco. Isso é interessante porque nós temos uma visão muito estreita a respeito de que vem a ser um risco e notoriamente a gente sempre o encara pelo seu lado das ameaças. Mas quando nós formos buscar soluções, nós precisaremos sim explorar as oportunidades. 2ª etapa, a consolidação dos projetos de engenharia. Mais uma vez, isso sintetiza uma série de processos que vieram após a autorização do projeto. Então nós passamos a estudar uma série de alternativas, estratégias e táticas, e a partir das quais nós vamos escolher aquela que, a nosso ver, após uma análise, é a melhor maneira para que nós enfrentemos o projeto. Mas nessa etapa do projeto, começa pelo projeto básico, o executivo, e daí ele começa a dar subsídios para que efetivamente o projeto comece a se materializar. E aí é um adendo importante, essas etapas não são estanques, né? Elas se misturam, ou seja, certamente a primeira etapa começa antes da segunda, que começa antes da terceira, antes da quarta e assim por diante. Mas elas não necessariamente, na segunda etapa, por exemplo, ela não começa necessariamente ao término da primeira, assim como a terceira não é necessariamente ao término da segunda e assim por diante também. E chegamos então à terceira etapa, que é a etapa do planejamento. Aí é importante assim, nós começamos lembrando lá do início, lá da primeira etapa, até nós chegarmos a uma solução, uma proposta estratégica para nos resguardarmos de alguma ameaça ou explorarmos algumas oportunidades, a gente viu vários cenários, várias estratégias e várias técnicas que poderiam nos levar a um resultado positivo. Uns mais, outros menos, de acordo com a nossa análise. Obviamente, a que nós estamos adotando é a que nos dá maior probabilidade de sucesso. Mas nunca esquecendo as estratégias que ficaram para trás. E você vai ver por que isso é importante lá na frente. A 4ª etapa se refere à contratação e autorização para a execução. Depois de tudo, nós fizemos, segmentamos os pacotes, o planejamento já fez isso para a gente, e esses pacotes então saem para a cotação tanto de execução do serviço, ou seja, a parte de mão de obra, vamos chamar assim, quanto dos equipamentos e demais elementos que serão necessários para a conclusão do projeto. Vamos agora para a 5ª etapa. Nesta etapa, nós vamos nos limitar, neste exemplo, àquele cenário que eu falei para vocês. Ou seja, o cenário que eu vou
verificar em relação à segurança dos executantes e a projetos de capital. Para simplificar, eu estou me atendo a esses dois itens específicos, né? E nessa etapa, então, nós treinaremos e habilitaremos todos os integrantes que passarão pelo projeto na sua fase executiva. E antes de prosseguir, eu vou deixar em aberto a seguinte pergunta: em que etapa as estratégias e táticas de proteção dos executantes devem ser desenvolvidas? Mas antes de responder essa questão, vamos para a sexta etapa, que eu denominei como descrição do roteiro da falácia. Resumidamente, quando começamos o projeto, se tem um foco muito grande na segurança. As pessoas tendem a serem disciplinadas em relação a isso. E o projeto vai desenvolvendo, vai andando, e alguma daquelas premissas que nós tínhamos lá no início do planejamento, elas não se realizam na prática. Algumas coisas anormais acontecem, algumas incertezas se manifestam, alguns riscos se apresentam num potencial maior do que nós tínhamos imaginado, e o projeto vai andando, e o impacto, via de regra, dá-se aonde? Dá-se na duração das atividades. E, infelizmente, essa duração, o impacto, não é positivo, ela é negativo. Ou seja, ela nos leva a começar a sinalizar atraso. Todo aquele cuidado que é feito para manter rigidamente a integridade dos executantes, ele acaba, a partir daí, sofrendo algum relaxamento, mesmo que inconscientemente. A gente começa a ponderar até que ponto determinada ação tem ou não ser levada ao pé da letra. O projeto está andando, nada está acontecendo, algum ato inseguro, alguma condição insegura que se apresentou, mas de um modo geral, não tivemos problemas de integridade das pessoas. Ou porque se relaxa, mas principalmente porque a pressão passa a ser no desempenho evolutivo do projeto, a gente então tem esse olhar mais relaxado em relação ao que foi pré-estabelecido nas condições do ambiente no que se refere à segurança dos executantes. Mas, infelizmente, é a vida real, é o mundo real. E normalmente não demora muito para que tenhamos o primeiro incidente. Neste momento, todo o pessoal que está intimamente ligado com o controle e monitoramento da segurança das pessoas, elas se empoderam e voltamos a um foco mais restrito em relação às condições ambientais às quais o projeto está sendo executado. Mais especificamente, as condições necessárias para que se mantenha um alto grau de segurança para os executantes. E o projeto segue. E a rigidez talvez cada vez maior nesse aspecto. Até que chega um momento que a pressão é tanta que acontece uma coisa. Isso é rotina, sempre acontece. A pressão recai sobre a equipe responsável pelo monitoramento e controle da segurança das pessoas. Porque ocorre um incidente ali, aí alguém vai perceber que a pessoa passou por lá e não viu, logo depois aconteceu um incidente, e ela passou, não viu, negligenciou, não tomou nenhuma ação, e essa pressão vai aumentando, e daqui a um pouquinho é praxe. Talvez a pessoa mais atuante, e quando digo mais atuante, tá? Lá no final vocês vão entender por quê, talvez não seja a pessoa mais atuante da maneira correta, mas a pessoa mais comprometida. Esse é um termo bem que acho que foi da justiça. Ela pode estar comprometida até da forma errada, mas com o objetivo correto. Então, a pessoa mais comprometida, ela acaba sendo alijada do processo. E aí se usa exatamente isso, um incidente ao qual ela estava próxima, ou tinha passado minutos antes, e não viu, e pressionou, e tira essa pessoa do projeto. Esse roteiro tem uma nuance muito parecida quando essa pessoa que participa do monitoramento e controle, ou seja, da integridade das pessoas, vamos dizer assim, essa pessoa ela está linkada ao dono do projeto. Normalmente o proprietário, o cliente para o qual o projeto está sendo executado. E nesses casos, a punição não existe, pelo contrário. As pessoas logo dão uma maneira de reconhecer essa pessoa, o esforço e o empenho da pessoa, e oferece um prêmio que normalmente, antigamente era uma viagem, um passeio, um sorteio, hoje não é mais isso, hoje a pessoa vai fazer um treinamento em uma outra fábrica,
vai conhecer uma outra unidade, vai conhecer uma empresa cujos índices de segurança são excelentes e ela vai se qualificar mais e ganha essa premiação. Normalmente, essa pessoa não retorna ao projeto, porque na realidade, essa pessoa ela ganhou o prêmio, mas no fundo, todos sabemos que foi a maneira elegante de afastá-la do projeto. Porque há uma certa percepção de que aquela pessoa estaria atrapalhando o projeto, quando na realidade não era bem isso. E nós vamos ver isso no 7º passo. Mas vamos ser mais sinceros ainda. Não é exatamente isso dá origem à falácia. E isso expõe a falácia, mas não dá origem à falácia. E isso nós vamos ver agora na 7ª etapa, onde eu vou agora mostrar para vocês aquilo que eu chamei de pôr o ovo em pé, ou seja, solucionar o problema de uma maneira relativamente simples. Mas não esqueça da pergunta que foi feita há pouco tempo atrás, que agora eu vou acabar podendo respondê-la a você. Em que etapa as estratégias e táticas de proteção dos executantes devem ser desenvolvidas? Falta pouco para você saber. Mais uma vez, eu peço que vocês se inscrevam no canal, comentem, dê sua opinião e compartilhem. Mas vamos então à 7ª etapa. Etapa essa que eu chamo de uma solução para pôr o ovo em pé. Eu vou dizer uma coisa muito simples, bem objetiva, por isso eu entendo como pôr um ovo em pé, que é: vocês sabem quando é que efetivamente nós temos condições de otimizar a integridade dos executantes? Na fase de concepção do projeto. É uma das atividades que são executadas ainda na 2ª etapa, que é a consolidação do projeto executivo. Porque isso não sendo feito lá, acontece o que sempre acontece. A gente começa a tratar da proteção da integridade dos executantes a partir do início da execução. Autorizou a execução, se faz uma série de treinamentos, uma série de coisas, se determinam as regras, se explanam os cuidados, se dão exemplificação dos riscos em potencial existente e deixa bem claro qual é a postura que se espera que cada executante tenha em relação à sua própria integridade. Só que nós contamos com 3 ferramentas basicamente. Uma prontidão ao risco, tentar ver que as pessoas estejam atentas aos riscos aos quais elas estão expostas. Alguns eventos motivacionais e os EPIs. E esse trabalho é feito com muito empenho, comandado pelo pessoal da segurança, mas que certamente depende do apoio de todos os níveis, a partir do próprio executante até a mais alta liderança do projeto. Bom, mas o que tem de novo nisso? Bom, o que tem de novo nisso é que se nós não tratarmos da segurança na fase de concepção do projeto, nós vamos ficar se degladiando, aumentando uma coisa que pouca importância ainda se dá nos projetos, que é elevando o nível emocional a um estresse muito elevado, o que tira o estado de prontidão das pessoas e muitas vezes acabam negligenciando coisas muito simples. E como é que se resolve isso? Bom, se lá na concepção do projeto houver uma premissa, assim como há uma premissa para a segurança dos equipamentos, a segurança operacional, as condições de qualidade das entregas que resultaram do projeto no objetivo inicial do projeto, que era uma operação, ou um produto, ou um serviço, ou qualquer outro tipo de resultado. Se nós não tratarmos neste momento, nós não vamos conseguir fazer mais nada. Nós vamos ficar limitados àquelas 3 que eu te falei. Uma prontidão ao risco, tentar ver que as pessoas estejam atentas aos riscos aos quais elas estão expostas. Alguns eventos motivacionais e os EPIs. Agora, se nós conseguirmos pensar isso lá na etapa de concepção, eu faço uma outra pergunta para vocês.
Algum de vocês já viu um projeto de segurança dos executantes? Eu nunca vi. E olha que eu estou nesse ramo há 40 anos. Eu nunca vi um projeto. Eu vejo empenho, vejo dedicação. No início, eles não serão tão eficazes, mas logo em seguida a comunidade começa a entender e vão aprimorando. E rapidamente nós temos condições, sim, de ao fazer o projeto, nós temos os projetos de infraestrutura, teremos projetos de fundações, teremos projetos de utilidades, projetos mecânicos, de civil, de elétrica, para movimentação de cargas, mas teremos também os projetos de proteção dos executantes. Isso é uma coisa fundamental, sem a qual, por melhor que seja o empenho a partir da execução, a segurança em primeiro lugar é uma falácia. Porque ela não está na etapa 1, não está na etapa 2, não está na etapa 3. Ela aparece pela primeira vez na hora de especificar as diretrizes que seriam atendidas na etapa 4, mas não muda nada, é muito genérico. E aí sim, na etapa 5, há um empenho muito grande de profissionais muito dedicados. E como eu falei, que acabam muitas vezes frustrados porque não conseguem entender por que sempre dá problema. Porque eles se empenham, mas são seres humanos. Tem coisas que eles veem, tem coisas que eles não veem. Tem coisas que eles veem e alertam, e tem coisas que eles veem, alertam e não são atendidos. Porque no fundo, nós temos tudo que é possível com essas 3 etapas que se consolidam no EPI, não é o suficiente. Ah, mas então não precisa. Claro que precisa. Porque esse pouco que é possível fazer é muitíssimo mais do que nada. Mas é muitíssimo mais do que nada. Mas também é muitíssimo menos do que nós poderíamos fazer, e eu digo até mais, do que nós deveríamos fazer. Então, pessoal, a ideia foi essa, nessa série de vídeos que eu estou fazendo, a gestão de projetos e a ciência. Este é o 5º vídeo. Os outros 4 vídeos, o primeiro, um vídeo mais longo, que aborda um pouquinho de cada uma das nuances do projeto, dando uma linha geral. Mas os outros 3, até então, esse é o 5º, né? Eles estão abordando pontos específicos. E eu continuarei fazendo mais vídeos, conto com a colaboração de vocês, conto com o seu comentário, conto com a sua inscrição no canal, conto com o seu compartilhamento, né? E o seu like ou desgostei, dá um like. Até o próximo vídeo. Um abraço.